Amém. Que bom a gente poder louvar a Deus juntos, né? E desfrutarmos da presença e da graça de Deus. E que a gente possa crescer aí nessa jornada rumo à presença de Deus. Amém? Põe a mão no seu coração, vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado pela sua palavra, que não volta vazia para ti, mas ela prospera naquilo para o qual o Senhor foi enviado. Senhor, e prepara o meu coração nessa noite, que seja uma terra preparada, uma boa terra, uma terra fértil, na qual sua palavra, semente divina, possa achar lugar para crescer, para prosperar, para multiplicar e para dar frutos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero compartilhar com vocês o texto que está aqui em Efésios capítulo 1. Antes disso, eu quero... Efésio é uma das cartas de Paulo, que é conhecido como Cartas do Cativeiro. São cartas que ele produziu durante o tempo que ele ficou preso, né? E essa carta foi escrita por Paulo entre 60 e 63 depois de Cristo. Ele estava preso em Roma pela primeira vez. Ele ficou preso em Roma 2 vezes. Da última vez ele não sai, da última vez ele morre. Ele é executado pelo imperador, mas nessa vez ele ficou 2 anos preso em Roma. E nesses 2 anos ele teve oportunidade de receber os irmãos, de poder propagar o Evangelho. Então, antes de ficar preso em Roma, Paulo ficou preso 2 anos em Cesareia. Depois de 2 anos em Cesareia preso, ele acaba fazendo uso da sua cidadania romana. Ele fala, não está certo eu ficar aqui, quero ir para Roma. Então ele pede para ser transferido para Roma. Ele vai para Roma e fica mais 2 anos lá em Roma. E aí, nesse momento, ele escreve essa carta aqui para Efésios. Tá? Então, é o momento dele. Eu fico pensando, a prisão, lógico, é um lugar horrível, mas para quem era inocente, né, ou é inocente, é muito pior ainda, né? Mas quando você lê esse texto, não é uma carta de alguém que está com raiva, com ódio, alguém que está derrotado, não é uma carta de alguém que está subjugado, que se considera um perdedor, um falido. Você vai ler isso aqui, você vai perceber pelo que ele está falando, o que ele sente. E é a carta de alguém que está, como é que eu vou dizer, está consciente de, apesar de todas as dificuldades, Deus está no controle, né? Eu fico pensando, quando eu chegar lá no céu, uma das pessoas que eu vou querer conhecer vai ser o apóstolo Paulo. Eu sei que vai ter uma fila enorme, mas nós vamos ter a eternidade inteira, né? Porque por causa dele nós temos o Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento foi escrita por ele, né? A igreja, ele é o primeiro que estabelece uma teologia para o Novo Testamento. E por causa dele, o cristianismo não virou uma seita judaica, né? Então, porque ele estabeleceu padrões, ele colocou normas e tal. Então, é bem impressionante a gente escutar o que ele diz. Então, você tem em mente, nós vamos ler uma carta de alguém, de um prisioneiro que está sendo... não é julgado, porque não foi julgado ainda, mas está preso injustamente. O que pensa esse homem, né? Então, nós vamos ler aqui Efésios de 1 a 4, de 1 a 16. Eu não sei se você tem a mesma tradução, você não consegue aquela, né? Precisa baixar, né? Precisa comprar, né? Então, mas eu vou ler a minha tradução, está um pouco diferente dessa que a Sarinha vai colocar. Então, põe põe na nova tradução da linguagem de hoje, vê se você consegue colocar nessa. Então, fala assim: eu, pois, que sou prisioneiro por pertencer ao Senhor, peço-lhes que vivam de maneira digna das pessoas que foram chamadas por Deus. Sejam sempre humildes, gentis,
pacientes e tolerem uns aos outros com amor. Já que vocês estão unidos pela paz, façam tudo para preservar essa união que o Espírito lhes dá. Há um só corpo e um só Espírito, como também vocês foram chamados numa única, só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e que está em todos. Cada um de nós recebeu o seu dom especial de acordo com o que Cristo quis dar. É por isso que as Escrituras dizem que ele subiu às alturas, levou consigo os prisioneiros e deu dons aos homens. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele primeiro desceu até as regiões mais baixas, até a terra. Aquele que desceu é o mesmo que também subiu acima do mais alto céu para encher tudo com a sua presença. O próprio Cristo deu a alguns o dom de serem apóstolos, a outros o de serem profetas, a outros o de serem evangelistas e a outros o de serem pastores e mestres. Estes dons foram dados com o propósito de preparar o povo de Deus para servir e assim fortalecer o corpo de Cristo. Isto deve continuar até estarmos todos unidos na mesma fé e no mesmo conhecimento a respeito do Filho de Deus. Assim, seremos pessoas mais maduras e cresceremos até alcançarmos a altura espiritual de Cristo. Então, não seremos mais crianças, que são como navios agitados pelas ondas e levados de um lado para o outro por todo tipo de ensinamento que apareça. Nem seremos enganados por pessoas astutas que querem nos levar pelos caminhos do erro. Ao contrário, falemos sempre a verdade com amor e cresçamos para ser em tudo como Cristo, que é o cabeça, e de quem todo o corpo depende. Todas as partes do corpo estão unidas e ligadas pelas juntas, e quando cada parte funciona como deve, todo o corpo cresce e fica cada vez mais forte em amor. Então ele escreve isso para eles, e eu falei um pouco como é que ele estava vivendo. Ele estava preso, ele já sabia que ele ia morrer. Depois ele é solto brevemente, ele volta e ele é martirizado, morre, né? Mas para quem que ele escreveu? Para os cristãos que estavam na cidade de Éfeso. O que era a cidade de Éfeso? A cidade de Éfeso era, se não, mas uma das maiores cidades do tempo antigo. É uma cidade gigantesca, com milhares de pessoas, e havia gente de todos os lugares do mundo. Éfeso era muito conhecida, e uma das coisas que atraía em Éfeso era o templo da deusa Diana, que era considerado uma das 7 maravilhas do tempo antigo, do mundo antigo. Era feito de pedras de mármore, e alguns estudiosos dizem que em alguns lugares do templo, a argamassa usada para juntar as pedras era de ouro. Então era um templo extremamente rigoroso. Havia uma legião de sacerdotes e sacerdotisas que trabalhavam no templo. A cidade toda havia um comércio, vendiam as estatuetas, vendiam as coisas. Então a cidade, o lucro da cidade, a cidade vivia em volta daquilo, era uma cidade. E quando havia festas para Diana, a cidade chegava a ter quase 1 milhão de pessoas. Nós estamos falando do mundo antigo. Então, era extremamente conhecida, extremamente, né? E acontece que a igreja é estabelecida nessa cidade. Tudo contra os chefes da cidade, os comerciantes. Todos eles eram contra a igreja, porque a igreja ensinava que não poderia adorar outros deuses, e que, na verdade, Diana não era deusa coisa nenhuma. Então, muita gente ia se convertendo, e aí eles acabam tendo prejuízo, porque ela vai perdendo toda aquela proeminência e tal. Quando a gente olha isso e vê e fala, meu Deus, que lugar, que momento, Paulo preso, a igreja num lugar tão inóspito, tão
desfavorável, quanta coisa contra, né? Quanta coisa, quanta oposição, né? E a igreja continua firme lá, firme lá. E a igreja de Éfeso acaba sendo uma das igrejas mais importantes do Novo Testamento, e uma das igrejas que, apesar de, com o passar do tempo, ela foi arrefecendo um pouco, mas ela continua firme. A gente vê isso lá em Apocalipse. Aí eu fico pensando, o que será que passa no coração de Paulo? Aqui para mim não tem nada de um homem que está preso, de um homem que está derrotado, de um homem que pensa que acabou para ele e tal, mas tem um homem que entende que acima daquela realidade que ele está vivendo, acima da realidade que a igreja está vivendo em Éfeso, há um Deus que está acima de tudo e acima de todos, né? E aí ele fala, se vocês puderem me alegrar, se vocês puderem me dar um pouco de satisfação, então ele vai dando as dicas, vai dando as instruções, né? Como a igreja deveria se portar. E a primeira coisa que eu quero dizer, está em Efésios 4, de 4 a 6, e nós lemos aqui, e a Bíblia fala o seguinte, que há um só corpo, um só Espírito, como também vocês foram chamados numa única esperança, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos, que está em todos. Quando Paulo escreve a carta para Éfeso, escreve isso, ele está dizendo o seguinte, eu creio que apesar de todas as dificuldades, de toda circunstância, de toda oposição, apesar de toda a luta, que nós servimos a um único Deus que está em todos, que é Pai de todos, que governa sobre todos, que reina sobre todos. Ele fala, independentemente de eu estar preso, isso não quer dizer que Deus perdeu, quer dizer que Deus tem um plano. Ele fala isso para as pessoas. É interessante quando a gente, eu não sei você, mas quando às vezes eu tenho um problema, uma dificuldade, parece que as pernas começam a amolecer, o coração começa a dar aquela desmaiada naquele negócio, né, dar aquela arritmia e tal. Mas é porque nós estamos olhando para as circunstâncias. Nós temos que olhar para um Deus que está em todos, é Pai de todos. Ele diz assim, um só Deus, fala comigo, um só Deus, que é Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e que está em todos. Amém? É interessante como Deus é Pai, como Deus está em todos. Eu gosto muito desse texto, quando Jesus ressuscita, ele aparece no jardim e a Maria Madalena vai lá, encontra com ele, ressuscitado, ela nem reconhece, porque ele está completamente transformado. Que coisa maluca deve ser isso, né, gente? Depois reconhece, não reconhece, é uma coisa, que corpo é esse, né? Que é isso? Que será que é isso, né? Os discípulos de Emaús era a mesma coisa. Jesus aparece para eles, eles desconfiavam, mas não, de repente viram que era ele e tal. Mas aí quando ele aparece para elas, ele fala o seguinte, ela quer segurar ele fala, não me toque, não me detenha, né? Então ele fala assim, como é que ele fala? Vamos ler junto. Não me segure, porque ainda não subi ao Pai. Espera um pouquinho, fazia 3 dias que ele morreu, sim ou não? Ele não tinha subido ao Pai, certo? Então onde é que ele estava? Nós lemos aqui em Efésios, diz que ele desceu até o lugar mais profundo. Ele foi lá no inferno. E fala a Bíblia que ele tomou da mão do diabo a chave da vida e da morte. Quando Adão peca no jardim do Éden, ele entrega para o diabo o direito legal de levar o homem como resgate, morto para sempre. Quando Jesus desce lá e toma a chave da mão do diabo, ele toma para si de volta o direito de dar a vida e de dar a morte. O direito é dele. Então, ele fala para a mulher, não me toque, eu ainda não subi ao Pai. Né? Aí, como é que ela fala? Ele fala, vá se encontrar, vamos ler juntos? Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles. Fala comigo, glória a Deus.
Ele fala, volte, diga para os meus irmãos que eu vou subir para o meu Pai e o Pai deles. Fala comigo, Pai de todos. É interessante isso. Paulo tem essa visão quando está falando. Então, se fala assim, Deus é Pai, então Deus tem uma família, sim ou não? Não é? Eu não sei, a coisa mais gostosa do mundo é ser pai. Dá trabalho, né, gente? Mas se eu pudesse escolher, eu queria ser pai de novo. Né? Agora não, eu estou com 60 anos, eu quero sossego. Mas se eu pudesse viver novamente, eu queria ser pai novamente. Porque pai é uma coisa impressionante. Dá trabalho, mas dá prazer. Quando vê o filho crescendo, e o mais legal é quando você vê traços nossos nas meninas, não é? Esses dias a Gabi estava frio, a Gabi botou uma touca, eu falei, Gabi, põe a touca, porque a Gabi tem frio na cabeça. Por quê? Puxou a minha família, todo mundo lá tem frio na cabeça. E quando você ficar velha, Gabi, vai ter frio nos pés. Então, assim, é interessante isso. Você vê os sinais do filho, e coisas diferentes. Você vê, olha para a Ana Lígia e vê traços da Débora, na Ana Lígia, o jeito, a maneira de andar, assim, as coisas, e vê coisas também que a gente não tem. Eu acho engraçado isso. Você olha para o filho, escuta, da onde puxou isso, né? Mas tem coisa que não é nem minha nem dela. Que nós lemos, são coisas que são dons que Deus colocou, que quando eu olho para a Ana Lígia e vejo como ela é destemida, ela é mais corajosa que nem, assim, que nós três. Ela é destemida. Da onde veio isso? Né? De onde veio isso? Mas são coisas que foram colocadas nela. Então, quando Deus olha para mim e para você, e Paulo fala isso, ele espera que Deus vê os traços dele na gente. Os traços do filho dele na gente. Sim ou não? Mas ele colocou dons e coisas em nós, que nós nem sequer imaginávamos que teríamos. Então o pai, ele se alegra com o filho, né? Então Deus tem uma família. Só que eu vou contar uma coisa para você, e aí eu vou dizer uma coisa para você, e quero que você preste bem atenção. Fala para a pessoa que está ao seu lado, preste atenção. Deus tem uma família, mas, igual a minha família, a sua família, só há duas maneiras de você fazer parte de uma família. Né? Sim ou não? Né? A primeira é por nascimento. Né? Se você nasce lá na minha família, então você é da minha família. Não é? E a outra maneira é por adoção. Não é? Adoção, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Eu lembro que um amigo nosso ele era o irmão, morreu o pai, morreu a mãe, deixou bens, e tinha um irmão que foi criado com eles desde pequeno. E na hora de fazer a partilha, na hora de fazer os bens, queriam colocar o irmão, aí na hora que o juiz falou, não pode, mas ele é como se fosse irmão, mas ele não foi adotado legalmente. É como se fosse, não foi adotado legalmente. Então, para você ser parte da família, ter direito à família, direito a usar o sobrenome, a carregar o nome, direito a carregar a herança, você tem que ou você tem que nascer, ou você tem que ser adotado. E eu vou dizer para você, ninguém nasce na família de Deus. Nenhum de nós. Nenhum de nós nasce na família de Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte, João 3,16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito ou único. Fala comigo, Filho único. Eu vou desenhar Filho único. Eu desenho ele sozinho, porque ele é único. Ele não tem outro filho. Fala que Deus deu seu Filho único, ele não tem outro filho. É só aquele filho que ele tinha, não tem outro. Então Deus para que todo aquele que nele crê não preste, mas tenha a vida eterna. Então, oh meu Deus do céu, ninguém nasce filho de Deus.
Ai, pastor, que coisa absurda, meu Deus do céu, que absurdo, eu estou com um bebezinho lá em casa, tão lindo. Eu lamento te dizer, seu bebezinho não é filho de Deus. Estou com meus filhos lá, tá? Não é filho de Deus. Então, se você, para ser filho de Deus, para ser filho, tem que ser nascido ou adotado. Nascido, alguém aqui vai conseguir nascer filho de Deus? Ele só teve um, que ele formou dentro da barriga do ventre de Maria. Sim ou não? Essa chance nós já perdemos. Só nos resta a chance de sermos adotados. Amém? Amém? Então, é assim que funciona. João 3,16 já li, e Romanos 8,29 fala o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, nós precisamos ser adotados, nós precisamos ser enxertados, nós precisamos, para entrar nessa família, nós precisamos disso. Não dá para nascer, nós já fomos gerados, eu fui gerado pelo meu pai e pela minha mãe, não fui gerado por Deus. Então eu preciso ser adotado, entrar na família de Deus. Às vezes a gente acha o seguinte, que às vezes se puxa a vida, mas pastor, você está sendo muito assim, radical, porque tem tanta gente boa, faz o bem, trabalhador, paga os impostos e tal, é gente boa. Mas ser gente boa não te garante ser membro de uma família. O que te garante ser membro da família é ser gerado ou ser adotado. Então nós precisamos entender que nós precisamos ter uma experiência com Deus, né? Com Ele. Olha só, Efésios 2, de 8 a 9, fala o seguinte: o que eu quero dizer é que vocês foram salvos pela graça por meio da fidelidade de Deus. Vocês não salvaram a si mesmos. A salvação vem de Deus como um presente, e não como resultado de obras que alguém faz, para que assim se orgulhe. Então, quer dizer, fala comigo, não basta, não é suficiente, é bom, mas não serve para te fazer membro da família de Deus. Não serve. As boas obras não servem. Então, eu vou arrumar uma religião, uma bem bonita. João 8, 41, 44, Jesus está discutindo com os fariseus, com os judeus da época. Porque eles sabiam da lei, eles sabiam de tudo, eles sabiam de todos os rituais, eles prestavam conta de tudo, davam o dízimo de tudo. Os caras eram fera para conhecer. Conhecia a lei de cor e salteado e tal. E Jesus encontra com eles e fala para eles assim: vocês fazem as obras do pai de vocês. Mas os judeus diziam: nós não somos filhos ilegítimos, nós temos um pai que é Deus. E Jesus disse: se Deus fosse realmente o pai de vocês, vocês me amariam. E eu vim de Deus e agora estou aqui. Não vim pela minha própria conta, mas porque Deus me enviou. Vocês não compreendem o que eu ensino, porque não conseguem aceitar o que eu digo. O pai de vocês é o diabo. Fala comigo, misericórdia. Ele falou: Deus não é o pai de vocês, o pai de vocês é o diabo, é religioso. Então, o que te garante ser da família de Deus não é estar numa religião. O que te garante ser da família de Deus não é fazer coisas boas. O que te garante ser da família de Deus é quando você é adotado por Deus, quando você recebe a Jesus como seu Salvador, quando você entende que Ele pagou um preço por você, uma dívida que você não conseguiria pagar, por melhor que você seja, não há como você equiparar-se com a justiça de Deus. Amém? Então fala comigo, a confissão nos torna filhos. Quando você vai adotar alguém, você faz uma confissão, você escreve, você adota, e você faz a certidão, e o juiz vem e chancela. Ok, então você se tornou filho de Deus. Amém? Versículo João 1, 12 e 13 fala o seguinte: contudo, aos que receberam, vamos ler junto? Contudo,
Amém? Vamos deixar assim. Então, contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Então, como é que faz para se tornar filho de Deus? Volta lá no versículo. Receber a Jesus, crer no seu nome. Isso te torna filho de Deus. Amém? Não são as obras, não é a religião, é a adoção. Nós precisamos ser adotados por Deus. Amém? Aí, bom, fala comigo. Fala comigo. Deus tem uma família. Eu não sei você, mas o que é família, gente? Família, né? É o pai, a mãe, os filhos, vivendo numa cultura, tendo um jeito e tal, e eles vão crescendo. A família, quando um olha para o outro, já sabe o que quer dizer, já entende, não é isso? Tem seus códigos, tem o seu jeito de ser, a maneira de fazer as coisas. Cada família é de um jeito, sim ou não? Sim ou não? Quando fui casar com a Débora, a família da Débora e do pastor Davi era diferente, né, Davi? A minha família é muito diferente. Então, assim, a gente não tem muito aquele negócio de toque físico, né, Débora? Aquela coisa toda, a gente não tem muito isso. Agora que a gente casou, nós fizemos uma terceira família, a família dela, a família minha, e nossa é diferente de todo mundo. Mas quando a gente estava namorando, eu conheci a família dela. E aí a gente ia, né, tinha almoço, então eu estava sempre lá, conhecendo e tal. Eu vi que a família dela era muito diferente, né? Mas eles tinham esse jeito, esse toque físico e tal, sei lá. Né? Glória a Deus, né? Mas eu acho que o Davi é mais carinhoso com os filhos do que eu, por exemplo. Ele tem isso, não tem? Esse jeito e tal, não sei, né? É uma coisa de família isso, né? Mas lá em casa, por exemplo, lá em casa, a gente tinha uma coisa, na minha casa, dos meus pais, a gente não abria a geladeira quando ia na casa dos outros. É um escândalo abrir a geladeira quando ia na casa dos outros. Então, quando alguém vinha na nossa casa, e era criado desse jeito, abria a nossa geladeira. Gente, abrir a nossa geladeira, travava todo mundo assim, ó. Né? Tinha quando a gente era pequeno, tinha umas crianças que vinham em casa, eram bem bagunceiras e tal, eles abriam o forno para ver se tinha comida e abriam a panela para ver o que tinha dentro. Mas ok, é a família deles, né? Família deles, né? Então, cada família tem a sua cultura. Gente, é certo ou errado? Não. É o jeito, é o jeito que enxerga o mundo, é o jeito que enxerga a sociedade. Então, cada família tem um jeito. Quando a gente vem para o reino de Deus, nós precisamos adquirir o jeito da família de Deus. Não é mais o jeito do Carlos, o jeito do pastor Davi, o jeito da pastora Débora, não é mais o jeito do Rafael, não é mais o jeito do irmão Álvaro, é o jeito da família de Deus. Fala comigo, um só Deus, um só Pai, que é sobre todos, que reina sobre todos, que está em todos. Então, quando a gente vem para a família de Deus, a gente precisa entender qual é o jeito de Deus, qual é o jeito da família, e é interessante isso. E aí eu quero falar 3 marcas que Paulo colocou aqui da família de Deus, que nós precisamos buscar essas marcas. As marcas não são naturais, viu, gente? São formadas ao longo da história. Então, quando a gente casou, né, Débora? A gente formou outra família, não é? Outra família. Né? Tudo bem, eu não consigo abrir a geladeira na casa do pastor Davi. Mas tudo bem se for na minha casa e abrir a geladeira. A porta da geladeira, melhor dizendo, né? Não tem problema isso. Né? Mas eu quero dizer para você que eu tive que aprender isso. Eu tive que entender isso, eu tive que lidar com isso, eu tive que me abrir para saber que tinha gente diferente, e está tudo bem, está tudo bem. Então, quando você vem para a família de Deus, nós precisamos entender que são costumes, e Paulo falou isso. E olha, e a primeira coisa que eu quero lembrar para vocês, chama unidade. Fala comigo, unidade. A família de Deus é
única, ela tem unidade, porque ele fala que ele está em todos, ele é sobre todos. Nós lemos aqui uma só fé, um só batismo, um só Pai. E é Deus sobre todos. Nós lemos isso. Efésios 4, de 4 a 6 fala: há um só corpo, fala comigo, um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus, que é Pai de todos. A primeira coisa que precisa ter na família de Deus chama unidade. E é tão importante isso, que é tão importante que Jesus, momentos antes de morrer, sabendo que ia ser martirizado, que ia ser crucificado, ele ora por nós em João 17, ele ora pela igreja, e olha o que ele ora, vamos ver juntos, João 17, 20 e 21. Primeiro, ele está falando com os discípulos, fala comigo, com os discípulos, amém? Então, vamos botar isso na cabeça. Aí ele está falando com o discípulo, ele para, fecha o olho, começa a orar, e ele fala para Deus, ele fala: Deus, Pai, fala, não peço somente por eles. Eles quem? Os discípulos, amém? Que estavam junto com ele. Mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Os apóstolos pregaram a mensagem e você creu e eu criei, sim ou não? Então ele fala assim: Pai, eu não estou orando agora somente por esses meus discípulos que estão aqui agora, mas eu oro por aqueles que ainda vão crer em mim por causa da mensagem desses homens que vai ser pregada. Então fala comigo, esses somos nós, esse sou eu. Você já imaginou, Jesus orou por você? Jesus orou por você. Pensou em você quando ele estava orando lá, e pensou em mim, pensou em você. A minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles, pelo Carlos, pela Débora, pelo Davi, pela Ana Lígia, pelo João Vitor, pela Gabriela, pela Ana Luísa, por todo mundo, pela Adriana, por todos, pelo pastor Sérgio, por todos, aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Onde é que está a mensagem? Aqui está a mensagem. Aqui está a mensagem. Se você creu, Ele está orando por você. Ele orou por você. Amém? Quem está feliz que Jesus orou por ele? Amém? Esta é a oração mais poderosa que tem. Eu não sei você, quando eu era adolescente, eu sempre queria ir no lugar, só sabia que tinha alguém que orava, tinha oração, né? Tinha aquele povo, você conhece, tem oração forte, né? Eu ficava na fila. Não é? Mas não tem oração mais forte do que essa. Não tem uma pessoa mais forte do que essa. Ele orou por mim, ele orou por você. E pediu. E o que ele ora? Ele ora. Versículo 21. Oro para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém? Gente, ele não orou para que o pastor Carlos fizesse milagre, ele não orou para que o pastor Davi andasse sobre as águas, ele não orou para que o Abner flutuasse no meio da igreja, ele não orou para que a gente orasse, caísse fogo do céu, ele não orou para que a gente orasse, tudo virasse ouro, ele orou para que nós tivéssemos unidade. O mundo vai crer quando nós tivermos unidade. Unidade é a coisa mais poderosa do universo inteiro. Sabe quando o diabo quer destruir uma família, a primeira coisa que ele faz, ele separa o casal. Tira a unidade deles. Fazem eles pensar diferente, falar diferente, agir diferente. E aí, perdeu o playboy, já era. A unidade, quando você está unido, ninguém pode te deter. Ninguém pode te deter. Então ele fala, o mundo vai crer se eles forem um. Aí eu coloquei aqui, a relevância da igreja não está no seu tamanho, nas suas posses, no seu ativismo, no seu movimento. A relevância da igreja para a sociedade está na sua unidade. A igreja tem autoridade sobre o céu e a terra quando ela tem unidade.
Ela tem unidade. E em Mateus 18, 19 e 20 fala isso. Em verdade eu também lhe digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto, fala comigo, 2. Ô, gente, por que ele falou 2? É o mínimo, né? Porque, gente, concordar, eu não concordo nem comigo mesmo. Quem acorda com um pensamento de manhã vai dormir com outra tarde? Né? Sim ou não? Quem pensava uma coisa não pensa mais. Agora, você tem concordância com 2, fala comigo, é um milagre. Com uma igreja inteira, só por Deus. Por isso que é importante, por isso que a unidade faz a diferença. Ele fala, também lhe digo, se 2 de vocês concordarem sobre qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus, pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Porque a unidade é poderosa, porque quando há unidade, Jesus vem para confirmar aquela unidade. Amém? Eu vou te contar um segredo. Eu posso enganar você, você pode me enganar, nós dois podemos nos enganar uns aos outros, nos auto-enganarem, mas nós não enganamos o Espírito Santo. Não tem jeito. Ele não virá para um lugar onde não tem unidade. Em Mateus 18, 18, nós conhecemos bem e fala o seguinte: em verdade lhes digo que tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Fala comigo, a unidade é poderosa. Nós precisamos desenvolver a unidade. A unidade não é uma coisa que a gente nasce. Nós precisamos. Eu não vou ler novamente, mas está aqui, isso aqui está aqui. Paulo falou isso, ele disse aqui em Efésios, né? Ele orava para que nós tivéssemos o mesmo pensamento, que nós tivéssemos a mesma fé. Então, temos que ter unidade no pensar, no amor, na atitude, no propósito, no cuidado uns para com os outros, no modelo. Quem é o seu modelo? Quem é o seu modelo? Meu modelo é a pastora Débora. Ok. Mas não serve para você. Meu modelo é o pastor Davi. Ok, tem bastante coisa boa nele, mas não é esse o seu modelo. Esse negócio de rede social, eu olho, mas eu não gosto que um fala assim, fulano tem tantos seguidores. Eu não estou seguindo ninguém. Estou seguindo Jesus. Seguindo ninguém. Eu não vi coisa mais mentirosa do que rede social, gente. E vou falar para você, a gente é tão inocente que a gente acredita. Então, a gente é tão inocente, é verdade. A gente é tão inocente que a gente acredita na rede social. Eu vi vazou um vídeo de uma mulher esses dias, que ela toda, eu até comentei isso com os irmãos, toda animada, essa mulher é tão legal. Aí, depois que ela fazendo as gracinhas dela, tudo e tal, aí ela não viu que estava gravando ainda, ela falou assim, já acabou? Voltou ao normal. Uma vez, nós estávamos indo pregar numa cidade, Débora e eu, e nós paramos não sei se você lembra disso, nós paramos num shopping para comer, na entrada da cidade. E agora que eu estou aposentado, eu estou pior, mas quando antigamente eu ficava que nem aqueles velhos, assuntando assim, ó. Eu fico lá da sacada do prédio assim, ó. Esse dia a Débora falou para mim assim, você viu esse terreno do lado? Olha, botaram no grupo do condomínio, roubaram o portão. Não, esse portão já faz uns 3 dias que saiu, o portão saiu tal hora, não sei o quê. Não falei para você ou não? Então agora, mas sim, é dom, né, gente? É dom. Aí eu estava no shopping olhando, e o casal, bonito assim, um casal, talvez uma idade, quase 40 anos, talvez, 30 e alguns anos, e um menino pequeno e uma adolescente, uma menina, talvez de uns 17, 18 anos. Sabe aquela idade que a gente quer que os filhos tirem foto com a gente e eles não querem tirar foto? E quando tira a foto faz assim, ó. Né? Então,
É assim mesmo, aquela idade. Aí, e eles estavam brigando lá, não sei porquê, não sei porquê. Aí a mãe queria tirar uma foto com a menina. Aí a menina não queria tirar foto e tal. Aí, brigando. Aí foram tirar foto. Aí a menina fez assim com a foto, para tirar uma selfie. Fez assim, ó. Tirar a selfie. Depois tirou a selfie, fez assim, ó. Aí, quando ela põe na rede social, falou, nossa, que família linda, nossa, que menina simpática, que doce de menina, olha o jeitinho dela, com a mamãe e com o papai. Mas na vida real, a menina era um dragão. Não é assim ou não? Porque era uma mentira. Então a gente segue, a gente não, mas as pessoas seguem essas coisas, e na verdade, nós somos chamados para seguirmos o exemplo de Jesus Cristo. Por isso nós somos chamados cristãos, imitadores de Cristo. Assim, fala assim, não, isso eu não vou falar depois de uma outra coisa. Nós somos chamados para fazer as coisas como Cristo faria. Então, quando você estiver em dúvida de uma coisa, pergunte para si mesmo, o que é que Jesus faria nesse momento? O que ele faria? E você vai escolher. E toda vez que você vai escolhendo, você vai mudando o seu jeito, você vai mudando a sua maneira de agir. Você vai criando esse costume, você vai adquirindo o costume dessa nova família que você faz parte. Amém? E é engraçado isso. Paulo não está falando que você tem que agir assim quando você sentir, quando você entender, quando você concordar. Não, ele está falando o seguinte, que você precisa ser dessa maneira. Jesus está orando para que nós sejamos um. E às vezes sem concordar um com o outro. Eu coloquei aqui, a gente tem que vigiar o nosso coração e a nossa boca, que o maior inimigo para a unidade está dentro do nosso coração e depois da nossa boca. Hebreus 12:15 fala o seguinte, tomem cuidado, fala comigo, tomem cuidado, para que ninguém se afaste da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação, e contamine a muitos. Eu vou dizer uma coisa para você, às vezes pode ser que uma raiz de amargura brote no seu coração ou no meu. Não é? Eu não sei quem gosta de jardinagem aqui. Quem já plantou uma horta? Quem já teve na roça? Você prepara a terra, se semeia, nasce só o que você plantou? Nascem outras coisas também, sim ou não? Então, às vezes pode nascer no seu coração, mas você tem que saber lidar com isso. E outra tradução fala, tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com seu veneno. Fala comigo, socorro, Deus. Então, tomar cuidado, para você e para mim, para nós, não nos tornarmos uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Fala comigo, nós precisamos assumir a identidade dessa nova família. Em Hebreus 10:25 fala o seguinte, vamos ler juntos? E não nos deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Então, a gente tem que estar conectado com a igreja, com o corpo, com a família. Hoje, lógico, com o advento da internet, você que não pode estar aqui, está assistindo pela rede social, pela internet, glória a Deus. Fala comigo, glória a Deus. Mas você que pode estar aqui e não está aqui agora, eu lamento te dizer que provavelmente você está incluído nisso aqui. Cuidado. Eu não vou te falar, faltei um dia, não é isso?
né? Faltei outro, né? Pode acontecer. Mas nós precisamos entender, a família precisa estar junto. Amém? Junto aqui, junto com a sua célula, junto com os irmãos. Você não pode ficar separado. Não deixemos de nos reunir, segundo o costume de alguns. Fala comigo, eu não. Meu costume não. Não é? Precisamos estar juntos. Então fala comigo, unidade. A primeira marca. Amém? Eu vou parar por aí. Tem mais duas, eu falo depois. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos. Gente, a unidade é poderosa, porque a unidade, nós estamos ministrando, nós estamos diante de Deus. Nós falamos na reunião de quarta-feira de intercessão sobre o que o Otmani fala sobre a igreja, né? O Otmani fala que os céus aguardam pela igreja, que nós precisamos falar a palavra de Deus, precisamos declarar a palavra, precisamos orar. Nós não lemos esse versículo, mas eu li hoje, fala que se 2 de nós concordarmos acerca de qualquer coisa, o que ligarmos na terra será ligado no céu. Fala que, fala, eu vos dei autoridade. Então, se você está aqui essa noite, e você é parte da família de Deus, então se você se você foi adotado por Deus, então é o seu momento, é o seu tempo, você tem essa autoridade para fazer isso. Mas se não, você precisa ter uma experiência com Jesus. Você precisa aceitar a Jesus como seu único Salvador. Você tem que ser batizado nas águas, para o seu nome ser escrito lá no livro da vida, lá no céu. Amém? Então você se torna filho por adoção. Então talvez você hoje aqui, se não teve essa experiência, deve buscar por essa experiência. Correr atrás dessa experiência. Talvez você hoje esteja aqui e está buscando sucesso, e nós estamos buscando paz, vida, saúde. Não há sucesso se você não tiver unidade dentro de casa. Tem que haver unidade dentro da igreja, unidade conosco, para que nós possamos usar a palavra de Deus. Amém? Pedi para o Fábio tocar uma canção bem antiga que fala, recebi um novo coração do Pai. Amém? Quando você é adotado, você recebe o nome de Deus. O nome de Deus é colocado junto com o seu nome. E você fica marcado, fica escrito que você é filho de Deus. Filho de Deus. Então nós queremos orar nessa noite, para que Deus possa nos dar essa unidade. Amém? Nos dar essa graça, nos dar essa força, e que a gente possa orar e confessar essa palavra, que vai nos mudar a nossa história, mudar o nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Lembre-se do que falou Jesus. Eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai de vocês, que é o meu Deus e o Deus de vocês. E Ele ensinou a gente a orar. E a gente começa orando dizendo, Pai nosso. Que Deus possa nos dar unidade para fazer aquilo. Hoje, as comunidades, elas contam com a tecnologia, com o marketing e tal. E a gente não tem relevância nenhuma no mundo. Jesus falou que o mundo crerá se nós formos um. Amém? Então, está muito mais sobre ser do que fazer. Muito mais sobre ser do que fazer. Amém? E é bom a gente estar unido. Eu já falei isso algumas vezes e eu fico... a gente tem que retomar os costumes. Né? Se Deus é o nosso Pai, nós somos irmãos. Amém? Precisa chamar o outro de irmão. Não é gostoso chamar o outro de irmão? Sim ou não? É porque nós somos irmãos uns dos outros. E Ele está conosco. Amém? Quero que você pare um pouco, enquanto os irmãos começam a cantar essa canção. E se você é da família,
Quais são as escolhas que você tem feito? Elas promovem a unidade? Se o seu coração surgiu uma amargura no seu coração, o que você fez com essa amargura? A sua boca multiplicou essa amargura? O que está no seu coração? Quem é você? Quem sou eu? Se eu sei que uma coisa vai promover a quebra da unidade, eu não vou deixar que a minha boca use ou produza essas coisas. Amém? Olá, fique atento aos avisos da nossa comunidade. E muitas vezes nós perdemos as oportunidades de estarmos juntos em oração. A igreja tem o privilégio de ter 2 momentos específicos de oração. Quarta à noite, das 8 às 9 da noite. E domingo, 17 horas, antes do culto. Eu queria dizer para você, priorize esses momentos. Se possível, nos 2. Se não, em um deles. Lembre-se, os apóstolos viveram com Jesus, experimentaram a vida com Jesus. E quando ele não estava mais com eles, o que eles fizeram? Entenderam que a oração juntos era poderosa. Olá, igreja! Para você já se programar, anote agora algumas datas importantes da nossa programação no mês de abril. No dia 12, sábado, Díper. Você, jovem, adolescente, reserve essa data. No dia 17, quinta-feira, reunião de líderes online. No dia 20, domingo, teremos o nosso culto especial de Páscoa. Não deixe de estar conosco. Fique atento às nossas mídias sociais para estar por dentro de toda a nossa programação. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe.